Opa, sejam bem-vindos à Taberna, o seu canal sobre RPGs. E eu sou o seu apresentador, Reaper. Hoje eu vou falar sobre alguns RPGs que eu estou hypado para este ano. E já vamos começar com Code Vein 2. Esse que já lançou, inclusive, as reviews estão como mistas, que não significa que o jogo é ruim, só significa que ele é bem divisivo. Eu sei que um jogo de anime ele é bem pesado de rodar no PC. Ele tem um preço alto também para um jogo de anime. Jogos de anime geralmente são mais baratos, é uma das vantagens deles. Mas eu ainda tenho hype pro Code Vein. Não joguei, né? Porque, cara, sendo sincero, é difícil de acompanhar jogo AAA se você quiser, porque os preços não ajudam. Mas eu quero jogar o jogo, então por enquanto minhas impressões dele só ficam baseadas no que eu vi nos trailers e gameplays comparado ao que eu joguei do primeiro jogo, que é um jogo que eu gostei muito. E o segundo jogo, ele dá pra ver uma boa melhoria no combate, ele ainda é muito parecido, ele é mais lento e tudo mais. Eles claramente deram uma melhorada, deram uma boa ajustada no combate do jogo. Você tem mais veios de sangue. Não tenho certeza agora, mas eu lembro de parece que tem novos tipos de armas também. E uma coisa que eu espero ver, né, provavelmente quando eu jogar, a não sei que eu pesquise pra saber, é se eles expandiram na questão da ligação com God Eater. O Code Vein nasceu de God Eater 3, e os jogos têm ligações, desde mesmas armas, algumas armas que estão no Code Vein são do God Eater, até mesmo o próprio vírus. Se eu não me engano, o nome do vírus que causou todo o desastre do Code Vein é o mesmo do God Eater. Então, eu quero ver se eles expandem nisso, ainda mais considerando que Code Vein 2 tem toda essa questão de viagem temporal. Então, daria pra ver isso, até porque o que dá a entender é que Code Vein se passa depois de God Eater, né? Um futuro ainda mais pior, ou uma outra região talvez do mundo. Mas eu gostaria de ver mais sobre isso. Mas de maneira geral, o que eu vejo do jogo nas gameplays e trailers simplesmente me interessa sim. Eu gosto do visual do jogo. Os cenários eu não curto muito, pelo menos do primeiro jogo, porque não é muito puxado por realista, mas ainda dá aquela puxada. Eu não sou muito fã desses jogos de anime que você tem os personagens com visual de anime e o cenário, né, texturas do chão, das árvores, essas coisas serem mais puxados pro real. Eu acho que não ficou uma boa combinação, mas o Code Vein não puxava tanto assim, mas vê que claramente não é um visual anime nas texturas. E o 2 ele mantém um pouco disso ainda, mas nada que fique horrível igual alguns outros jogos. Já a questão do visual dos personagens é simplesmente incrível. Pra mim, Code Vein já tinha um dos melhores gráficos de anime. A questão dos personagens, ele tem personagens muito bonitos. E o 2 só expandiu mais nisso. Eu joguei a demo com a criação de personagem e posso testar que sim, os visuais dos personagens estão excelentes. Então ele é um jogo que eu quero jogar, eu espero jogar mais futuramente nesse ano. E já vamos para o próximo jogo, um que talvez tenha lançado talvez já tenha sido lançado quando eu soltar o vídeo, ou ainda não. Que é o Nioh 3. Simplesmente minha franquia favorita de jogos Souls-like, e Nioh 2, meu Souls-like favorito, na minha opinião, o melhor que tem. Eu tenho 80 horas no primeiro jogo, 430, 40, acho que é 440 horas no segundo jogo, então eu sou muito fã da franquia. Eu até fiquei com vontade de rejogar o primeiro jogo. Eu até joguei bastante a demo, acho que eu diria que, na minha opinião, a demo do Nioh 3 tem questão de 1 hora e meia, 2 horas de conteúdo. Assim, você fazer só a história principal da demo. E eu já tô com 12 horas, já fiz tudo que tinha pra fazer na demo, enfrentei Blood Red Demon, enfrentei o Raiju. Então eu fiz tudo que deu. Fiz a missão da princesa. Então tudo que deu pra fazer eu quis fazer naquela demo, explorei o máximo o mapa. Sendo sincero, tá incrível, é tipo Nioh com esteroides, Nioh 2 já tinha feito um excelente avanço em ser um jogo muito mais rápido e agressivo que o primeiro, e o 3 simplesmente pegou o Souls-like mais agressivo e rápido e deixou ainda mais agressivo e rápido. Então a adição dos estilos, você ter o estilo Samurai e Ninja, traz uma versatilidade incrível para as builds. Eles claramente tiveram essa ideia de duas builds vindas do Stranger of Paradise, já que lá você consegue jogar e ter duas builds. Você tem a build de um serviço, né, um trabalho, você tem a build do outro, você joga com dois trabalhos ao mesmo tempo, duas builds. Então é uma ideia que claramente veio do
Stranger of Paradise. Eles dão uma melhorada no parry. O primeiro jogo, ele sempre teve esse problema do parry, principalmente nos yokais. O segundo dá uma melhorada com o parry nos golpes vermelhos, na sua forma yokai. E o 3, ele mantém o parry nas formas vermelhas, mas como adiciona o parry do defletir. O mesmo parry que você vê no Sekiro, no Wulong e Rise of the Ronin, que são os dois últimos. Esses dois últimos são da Team Ninja. Você consegue usar em tudo quanto é inimigo, a maioria dos golpes você consegue usar. Isso dá uma boa ajudada no jogo, você traz mais versatilidade, ao mesmo tempo que é algo que depende também da habilidade. Não é todo mundo que consegue fazer parry. Fora que, assim, se você não curte muito esses jogos que eu mencionei, né, Sekiro, Long, porque eles são muito focados no parry e você não é muito bom, não precisa se preocupar porque o Nioh 3 não é focado no parry. O parry tá lá, mas ele não é essencial. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas, cara, o combate é excelente, desde o primeiro jogo já era muito bom. E o 3 só deixou ainda muito mais legal, você tem habilidades muito mais interessantes de usar, você tem a arte de combate, que toda vez que você acerta o inimigo, faz um pulso de ki correto, você enche a barra e você dá um buff na sua próxima habilidade. Dá pra abusar muito desse sistema e fazer combos enormes bufados. Como sempre, você tem uma excelente variedade de armas, você tem, se eu não me engano, acho que são 8 armas pro samurai e 8 armas pro ninja, se minha memória estiver correta, com a possibilidade até de vir novas armas nas 2 expansões que o jogo vai ter, já que no Nioh 2 e no Wulong você teve isso. Você recebeu novas armas com as expansões e no Stranger of Paradise lá funciona um pouco diferente, você recebeu trabalhos com as expansões. Então a Team Ninja tem esse esquema. O que me interessa muito, eu gostaria de ver como é que seriam essas novas armas das expansões, se realmente for ter. Eu imagino que provavelmente seriam armas que dariam para ser usadas tanto pelo ninja como o samurai, porque é difícil de imaginar eles fazerem uma arma pro samurai, uma arma pro ninja. Seriam 4 armas novas em 2 expansões. Seria um trabalhinho grande, porque toda a animação, estilo da arma, habilidades. Mas o mundo aberto, inclusive, também funciona muito bem. Diferente do Rise of the Ronin, que, cara, tem horas que o mundo aberto dele fica meio sem graça. Ele fica meio artificial, meio estilo Ubisoft. Mas tá muito bom no Nioh, até porque ele não é totalmente mundo aberto, é mais áreas abertas, como eles mesmos mencionam. Você tem a viagem no tempo, que traz cenários totalmente diferentes para cada mapa que você vai estar. Então, de maneira geral, é um jogo que tá excelente. Tô esperando o jogo completo lançar para jogar e tirar minhas conclusões se é o melhor jogo da franquia e o melhor Souls-like, na minha opinião. Então, passando pro próximo jogo, nós temos Crimson Desert, um jogo que acho que por muito tempo, né, vários de vocês têm que concordar que muita gente achou que não ia lançar. Adiamento após adiamento. Então, cara, toda essa incerteza sobre o jogo. Mas o Crimson Desert já foi a Gold, já tem uma data de lançamento para esse ano. Tá até perto, inclusive. E, cara, o jogo não tem como negar que ele é muito hype. Ele tem um combate interessante. Inclusive, uma preocupação que eu sempre tive com ele foi a questão de variedade de armas. Todas as gameplays que você via era sempre a espadinha normal e o escudo e o arco, mas nos últimos trailers nós vimos armas diferentes, o personagem dando golpes no estilo de soco, né, porradeiro. Você tinha uma hora o personagem usando um bastão, inclusive tem algumas gameplays que mostram uma personagem feminina. Então, acho que deve ter a opção de escolher entre o protagonista, que eu acho que é Cliff, né, o nome? Cliff? Eu acho que é Cliff. E talvez uma outra versão feminina, tipo, sei lá, igual no Kazan. Os Berserker Kazan, então dá pra ver que o jogo ainda tem muita coisa que eles não mostram. Inclusive eles falaram que a campanha do jogo é só uma pequena parte do jogo e que o grande conteúdo dele tá no endgame. Eles disseram que o jogo vai ter um endgame massivo. Mas, cara, é um jogo com um grande mundo aberto, muita possibilidade. Você vê as boss fights, elas são muito interessantes. Cada boss fight tem uma gameplay diferente, inclusive. Você tem que ter uma mecânica, você tem aquela boss fight da tartaruga, você tem que subir nas costas dela, quebrar umas partes. Você tem a do dragão automata, você tem que fazer todo aquele esquema de acertar ele do jeito, você tem que esperar um golpe. Então, cara, é um jogo que tá legal. Visualmente ele é incrível, não só o jogo é muito bonito, mas também ele, pra quem joga no PC como eu, ele também é um jogo muito otimista. Você já tem os requisitos mínimos dele, sendo sincero, eu não achei eles pesados.
A engine desse estúdio, né, que é uma engine própria, ela é muito boa de otimização. O Black Desert é uma prova disso. Ele é um jogo que roda muito bem. Você consegue rodar ele com gráficos bons, sem ter um PC muito exigente. No celular ele roda bem. Então é bem otimista nessa parte. Eu também falo na questão visual de armaduras, trajes, são muito bonitos no Crimson Desert. E eu também tenho interesse para ver como é a história do jogo, a questão da construção do mundo, porque ele tem essa questão de misturar medieval e essas coisas automatas, mais puxado pro vapor, máquinas de vapor. Mas é um jogo que eu tô muito hypado. E vamos ver como é que vai ser Crimson Desert quando ele lançar. Agora, o próximo jogo, Gothic Remake. Cara, esse veio de um longo caminho. Eu comecei a virar fã da franquia Gothic recentemente, 2023, 2024. Gostei bastante dos jogos. Não finalizei o terceiro jogo por causa, né, da dificuldade que é rodar esse jogo no PC, porque ele não foi lançado completo. Mas já fiquei sabendo que tem um mod que basicamente corrige todos os problemas do jogo de crashar, de queda de FPS. Eu acho que eu planejo tentar zerar ele através desse mod. Eles têm boas horas no primeiro e no segundo jogo. Era uma franquia muito legal. E esse remake vem de um longo caminho, desde aquele playable teaser que vem, cara, acho que 2017, 2018, é muito antigo ele, até esse remake incrível. Você tem até uma demo, não sei se ela ainda tá o prólogo do Nayas, mas ela já coloca uma base boa, o combate tá muito interessante. E eles mantiveram muitas das bases do combate, de você iniciar fraco, com péssimas animações, lerdo pra atacar, pouco dano. E conforme tu vai evoluindo sua habilidade com a espada, você vai ficando mais rápido, você vai tendo ataques melhores, né, uma movimentação melhor, mais dano. Então você tem toda essa progressão incrível de Gothic. Pra quem não tá acostumado, ele também tem aquela questão de que os inimigos não sincronizam com o seu nível, então a área inicial, se você voltar lá muito depois, mas no meio ou no final do jogo, tu vai dizimar qualquer inimigo. Todos aqueles inimigos que no início te davam uma surra, você vai simplesmente humilhar eles, porque é assim que funciona Gothic. Cada região tem um nível travado e você não precisa se preocupar com aquela coisa chata de voltar numa área do início, no inimigo que te batia, ele continua te batendo porque ele evoluiu com você. Não. O inimigo que é do início, ele vai ficar fraco. Ele era forte pra você, mas depois você fica forte pra ele, então é algo bem legal. Então, o visual do jogo tá bem interessante. Ainda não tem muita coisa revelada sobre ele, mas a gente sabe que é pra ele lançar esse ano. E uma coisa que me deixou otimista é a mudança do nome. Originalmente se chamava Gothic Remake e agora virou Gothic 1 Remake. Significa que se esse jogo der certo, eles planejam fazer um remake do 2. E por mais que eu esteja muito hypado pelo remake do 1 e 2, eu acho que o remake, na minha opinião, é o mais hype, seria um do Gothic 3, porque o Gothic 3 é o jogo não finalizado da franquia, né? Teve que ser lançado antes da hora e tudo mais, então é um jogo que eu queria ver muito um remake dele. Eu espero que dê certo e chegue no remake do 3. Passando pro último jogo, Fable. Fable é um jogo, uma franquia que eu sempre adorei. Eu, quando tinha, tipo, cara, acho que em 2013, 2014, cara, era muito tempo atrás, eu era bem criancinha, não entendia nada de inglês, jogava os jogos sem saber o que tá rolando. Eu tinha um PC muito fraco, não rodava quase nada, e eu lembro que tinha 3 RPGs. Naquela época eu não era muito de RPG, eu jogava muito jogo de sobrevivência, como Minecraft, mais pra frente Ark, The Forest. O Ark que, né, sofria pra rodar, igual, o próprio The Forest também sofria pra rodar, mas dava um jeito. Mas eu lembro que eu comecei a jogar 3 RPGs. Era Fable, eu já conhecia o Fable 3 do Xbox 360, Oblivion e Skyrim. E Fable é um dos que eu mais gosto, eu adoro esse jogo. Tanto é que ele tinha a versão de aniversário, o remaster não rodava no PC naquela época. Mas eu gosto muito de Fable, eu gosto da construção do mundo dele, toda a questão de Albion. E o humor em inglês dele é um jogo que tem um humor muito forte. E eu queria inclusive jogar o segundo jogo, é o único jogo da franquia que eu não joguei. Já joguei o 1 várias vezes, já joguei o 3 também várias vezes no Xbox, no PC. Pena que o jogo tá fora do PC, né? Coisa triste. E eu queria jogar o 2, é o único que eu não joguei. E também eu quero jogar o novo. Esse novo tá muito legal. Coisas como você atacar partes específicas de inimigos se acertando e levando dano, isso é algo que muito jogo não faz. E é claro, o humor. Você vê toda a questão do humor tá perfeito nesse jogo. Eles pegaram muito bem.
uma evolução mais legal nessa questão de percepção. Os NPCs reagem a coisas que você faz, características suas. Tipo, vai ter NPC que te odeia só porque você é rico. Você tem mais dinheiro que o NPC, ele vai te odiar por isso. Então é um sistema bem legal. Eles mudaram esse sistema de moralidade, que nos outros Fable era bom e mal, e pronto. Você só podia ser bom, você só podia ser mal, e ele tem mais essa questão dessa área mais cinza. Então, tipo, você fez algo bom, mas vai ter um NPC que vai te odiar por causa disso. E é uma coisa que eu gosto, é uma evolução muito boa. A única coisa que eu quero que eles mostrem, né, vamos ter mais gameplay do jogo, ou provavelmente no evento de verão do Xbox e tal, uma coisa que eu quero que eles mostrem é o sistema, sim, da mudança física, né, porque no Fable você sempre teve as escolhas boas refletindo no físico do seu personagem e as escolhas más, né, ruins também. E aí isso é algo que eu quero, é uma mecânica que eu quero que mantenha no jogo, eu gosto muito dela. Mas assim, cara, visualmente tá muito impressionante, a engine do Forza é absurda. A questão do combate também tá bem legal. Eu diria que assim, obviamente não é tão absurdo igual alguns jogos, mas a Fable já tá muito impressionante, porque Fable não tinha lá essas coisas do combate. Um combate muito button smash e tal, então ele tá mais interessante. Você tem parry, quebra de postura, o visual do mundo eu tô gostando. Algumas das criaturas que ele mostrou, tipo aquele galo gigante lá. Alguns feitiços, né? Eu quero ver mais a questão dos feitiços. Fable tinha uns feitiços muito interessantes. Eu lembro que tinha um. Eu acho que era. Não lembro se era Fúria o nome, né? Mais focado no combate, esse feitiço que você deixava o personagem todo gigante, malhadão, você ficava mais lento, mas também dava muito dano. Eu quero ver esse tipo de feitiço no Fable novo. Mas, cara, tá muito legal. O visual das armaduras é o que eu também quero ver. Eles mostraram alguns trajes. A criação de personagem deu a entender, né, que esse vai ter uma criação de personagem em vez de só escolher. Então vai acredito que no 2 e no 3, né? Você escolhe, só no primeiro que já vem o Chicken Chaser lá, padrão. Parece que é assim, tipo, uma criação de personagem mais focada em presets. Então você tem os presets de rosto e tal, você não tem aquela modificação absurda. Eu espero que pelo menos tenha modificação de, sei lá, escolher o cabelo, a barba. Só o rosto, assim, que é preset. Mas, cara, o jogo tá muito interessante, eu espero ver mais sobre ele. As armas, eu acho que mostrou espada e martelo, se eu não me engano, e um crossbow também. Dito crossbow e arco. Então eu quero ver mais as magias, mais do combate. Quero ver mais combate com a HUD ligada, a questão de travar a mira. Eu lembro de não ver nada parecido com travar a mira. Tinha uma coisa meio estranha também no combate da câmera, meio que ficar se movendo com os golpes. Eu acho meio estranho isso. Não... Provavelmente deve estar pra desabilitar, né? Mas quero ver mais sobre isso, que eu acho meio estranho. Porém, cara, eu acredito que esse vídeo tá ficando longo. Eu já tenho planos para fazer outro vídeo sobre outros RPGs que... Alguns menores e outros grandes, mas que eu deixei de fora desse vídeo. Então, esse foi o vídeo de hoje da Taberna. Vejo vocês no próximo vídeo e até breve.